Não é só um podcast de marketing, mas é um podcast que vamos falar sobre criatividade, audiovisual, fé e também propósito. E hoje a nossa convidada, a nossa primeira convidada, é ninguém mais, ninguém menos que Letícia Campos. Seja bem-vinda. Obrigada. Letícia, eu vou ler uma breve apresentação aqui e você vai concordando se está tudo certo. Você começou como cabeleireira aos 15 anos de idade, especialista em penteado de noiva, se dividia ali entre o salão de beleza, a faculdade de biomedicina na UFG, e em 2024 foi uma virada de chave na sua vida, né? Isso. Um olhar criativo ali que você usava para transformar visual de noivas, virou hoje uma diretora de conteúdo, uma head de conteúdo. Então, como é que foi toda essa experiência como cabeleireira, que durou quanto tempo, você vai me confirmar, e aí essa transição de cabeleireira para hoje uma rede de conteúdo aí de campanhas, dirige campanhas, cria roteiros e tudo mais. Cara, eu acho que eu nunca imaginei que eu viveria tudo que eu estou vivendo agora. Eu acho que quando a gente sai ali da fase do ensino médio e começa a construir a vida de fato, acho que a vida nos surpreende com muito mais. E eu fui surpreendida. Quando eu saí do colégio, eu fiz um ano de cursinho antes de entrar na faculdade. Só que eu comecei a trabalhar muito nova. Então eu comecei ali, acho que mais ou menos 15 anos mesmo. Comecei a trabalhar com a Valéria, que é uma maquiadora, e eu comecei a fazer algumas parcerias com ela. Então eu comecei a me desenvolver nessa parte da beleza muito cedo. Mas quando você estava no cursinho, você queria o quê? Eu queria cursar medicina. A ilusão do jovem de 17 anos que sai do colégio e não faz ideia do que quer fazer da vida. Aí vai pra medicina. Vai fazer o cursinho de medicina. Vou fazer um cursinho e vou tentar medicina. Mas era muita pressão, né? Porque o cursinho de medicina, já acompanhei alguns amigos que fizeram cursinho, é pancada, né? Porque tipo, é muitas horas de estudo, simulado, final de semana. A rotina era absurda, você não tem descanso dia nenhum. Então eu entrava no cursinho ali 7 horas da manhã, tinha aula até 1 hora da tarde, almoçava, na parte da tarde a gente tinha aula até às 18. E aí eu tinha essa rotina, né, de segunda a sexta, e no sábado tinha aula pela manhã, e na parte da tarde a gente fazia simulado, que era ali um teste, né, pra prova do Enem, que era o principal vestibular que a gente fazia. E nessa época só estudava, né? Só estudava e assim, eu ainda arriscava trabalhar. Sempre que aparecia assim, domingo eu ia. Já na área de beleza. Já na área de beleza. Já na área não, eu já tava nessa área. Eu comecei com 15, então. Na época do cursinho, no ensino médio, na época do cursinho, eu já tinha uns 2, 3 anos que eu trabalhava. Já tinha um tempinho aí de. Frenética desde cedo, então. Sim, era mesmo. E aí você. No cursinho você viu que não era aquilo pra você? Na verdade, eu não passei. Se eu tivesse passado em medicina, seria médica hoje. Mas você tentou uma vez, desistiu já na primeira? Foi. O que acontece? Quando eu saí do colégio, eu já estudava bastante. Só que eu não conseguia a nota que eu precisava ainda e decidi fazer um ano de cursinho. A minha nota, ela não foi uma nota tão baixa, mas não foi suficiente para passar em medicina aqui em Goiânia, porque eu queria passar aqui. Mas você estabeleceu, vou fazer um ano, se eu passei, se eu não passei, eu vou procurar outra coisa. Se eu não passei, vou fazer outra coisa. Ah, tá. É porque tem uma galera que fica, tipo assim, 5 anos no cursinho, né? Tá maluco. Aí, passei pra Biomed, na UFG, e comecei. E como é que foi a experiência lá de biomedicina na UFG? Completamente caótico. É integral. E aí, eu me vi na seguinte situação. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. A UFG, infelizmente, ela não dá essa opção. Então, assim, ou você trabalha, ou você estuda. Conciliar os dois é basicamente impossível. É vários campos, né? Então, às vezes, você tem que ir lá pro campus no Samambaia, depois tem aula aqui no universitário. Não, e era um rolê. Por quê? Eu moro num setor que é muito afastado da faculdade. E nessa época, eu não tinha carro ainda. Então, eu precisava ir pra faculdade de ônibus. Nossa. E aí, eu pegava 3 ônibus pra chegar na faculdade. Tipo, eu saía de casa 5 e pouquinho. Chegava na faculdade já próximo das minhas aulas, que começava 8 horas. Então, eu já chegava, assim, pertinho do horário. E aí, tinha essa rotina. Por exemplo, no começo, era só no Samambaia. Mas aí, depois, eu tinha aula no Samambaia e no Universitário. Então, eu tinha que fazer um grande rolê para poder estudar. Se desdobrar. Me desdobrar para poder estudar. E aí, também, como eu sou especialista em penteado, o meu trabalho, querendo ou não, é mais no final de semana.
Então, assim, dava sexta, sábado, quinta, sexta e sábado, que eram os dias mais frenéticos no salão, eu ficava maluca, porque tinha que fazer prova, tinha que estudar, tinha que Caraca. ter aula, e aí conciliar tudo isso era um caos. Eu fiquei muito cansada, muito exausta. E você foi especialista em penteado de noiva. Sim, Então, pressão desde cedo, né? Porque pra fazer Desde cedo. penteado de noiva é uma pressão, né? Porque se você fazer o penteado e a noiva não gostar, e aí? aí lascou, aí você senta e chora. Porque dá pra refazer? Não, dá. Já aconteceu essa Já situação? aconteceu, mas na verdade não aconteceu com a noiva. Aconteceu com a mãe da noiva. Não Por sei o que é incrível que pior. pareça, por incrível que pareça, a noiva não é tão difícil. O mais difícil é a É a mãe da mãe. noiva. Porque tem todo um rolê emocional no momento, no dia. É Aham. um dia muito importante. Sim. E tem mãe de noiva que é insuportável. Mãe normalmente é insuportável. Nesse quesito. Um leve desabafo. Um aqui leve agora. desabafo. Gente, sem brincadeira. Uma delas é a mais marcante pra mim. Não Eu vai expor chorei. o nome, né? Claro. Não, eu nem lembro. Vai que ela vai assistir. Eu nem lembro. Mas eu chorei. Eu parei. Opa! Ó, o celular. E tá tocando no computador. Não é no celular. Olha quem que é. João Vitor Furtado, atrapalhando. Então fica assim. Meu celular tava no mudo. Viu, produção? Tá tudo certo. Pode ir lá. E aí, gente, mas eu fiquei tão nervosa. E aí você Com essa mulher, refez todo o... Refiz tudo. E aí no E segundo aí- ela gostou? Ou Não, fingiu? Pelo menos, é que a gente não tinha mais tempo. É porque, assim, é normal que atrase também. Sim. A gente é acostumado a lidar com toda a rotina de um dia. Porque ele não começa ali, nossa, eu vou casar às 7 horas da noite, vou chegar no salão 7, tipo assim, a logística Uma hora de de tempo antecedência não é existe muito isso. maior. Então, por exemplo, se a noiva ia sair do salão 6 horas, ela chegava 8 horas da manhã no salão pra começar a arrumar. Eu já cobri algumas noivas, né? Fazendo essa parte do making off ali, enquanto a noiva tá se preparando. Inclusive, dia a de gente já noiva. fez isso junto. A gente fez isso junto já lá trabalhou com a junto Jo. nessa parte. Então é todo um rolê, é todo um processo, né? E ali as emoções da noiva tá à flor da pele. Então, assim, ela tá ali se cuidando e se preparando, mas na cabeça dela tá passando, oh, será que a decoração tá ok? Será que Passa a tudo comida na vai estar cabeça. ok? Deve passar 1 milhão de coisas, né? Fora a emoção mesmo ali do seu dia. E aí é pressão, cara. Mexer com casamento é pressão. Eu já sofri Tanto é que eu Sofri muito. não gosto Você de tá com fazer. Eu experiência, né? corro de fazer produção audiovisual de casamento. E agora você vai casar, você tá sentindo E agora eu vou na casar, pele eu o tô que é a sentindo na pele o que é. sensação de E olha que eu casar. sou o noivo, né? Então é mais tranquilo. Imagina a Yasmin. E imagina a Yasmin. Imagina a Yasmin, que eu normalmente só cuido de outras Só- partes. Mas, cara, eu passei poucas e boas no salão. Mas Poucas antes da gente e chegar nessa boas. parte hoje que você trabalha com audiovisual, criatividade e tudo mais. Ali, quando você tava no salão de beleza, quando você tava... Você gostava do que você fazia? Você amava? Ou não? Você enxergava só como um freela, algo que eu ganho dinheiro ali, não quero seguir carreira? Eu gostava muito. O que acontece? Eu, na verdade, eu me apaixonei por essa área da beleza. Eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei muito disso. E então eu gostava muito daquilo que eu fazia, só que eu não imaginava que eu faria aquilo ali o resto da minha vida. Porque salão de beleza é muito desgastante. O desgaste emocional é muito grande pra trabalhar em salão de beleza, porque não é só o seu trabalho. Depende muito das pessoas que você atende, do ambiente do salão que você Sim. trabalha. E, gente, venhamos e convenhamos, ambiente de salão é caótico. Já teve uma situação assim, agora tirando a situação de noiva, né? Sim. Mas ali no salão, que eu lembro quando você trabalhava no salão, era o dia todo, né? Sim. Teve uma época no salão que você trabalhava o dia todo. Atendimento com cliente já não é fácil. Imagina só com mulher, deve ser pior ainda. Como que é, assim, aconteceu alguma situação assim de discussão, alguma situação estranha? Você, putz, eu vou sair daqui, senão vai dar ruim. Aconteceu, e antes eu sair, acontecia com mais frequência, porque eu acho que eu já tava muito desgastada emocionalmente. Aham. Então, o meu emocional já não tava muito bom pra poder lidar com as situações que aconteciam. Mas já teve gente de virar e falar assim, eu não quero que ela me atenda. Putz.
por situações, tipo assim, tinha uma cliente em específico que só uma pessoa podia atender ela, que as outras pessoas ela não aceitava. Caraca. E no dia, Você foi escolhida. eu fui Entender. escolhida. Fui escolhida. Assim, ela não tá aqui, ninguém tava quer mais viajando. E aí ninguém queria, sobrou a bucha pra quem? Pra Letícia. Eu fui, né, atender ela. E ela era muito grossa, ela era muito ríspida. Ninguém gostava de atender ela justamente por isso. Sim. E aí eu comecei, quem me conhece sabe que eu sou muito cautelosa com as coisas que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando ali. E eu sempre prezei muito por entregar um bom atendimento para as clientes que eu atendia. Afinal das contas, eu ganhava comissão. Então, elas quererem voltar para fazer algum procedimento Com você? comigo Sim. era o mais importante nesse quesito. E aí eu comecei a atender ela e ela perguntando da outra profissional. Já e o climão aí ali, já, né? já tava um climão. E eu falei, cara, ela não tá aqui, ela tá viajando, expliquei a situação. Uhum. E ela simplesmente, eu não quero que você me atenda, porque você não sabe o jeito que eu gosto. Ela começou. Só que ela não falou num tom de voz tranquilo, ela começou a gritar comigo. E aí eu já tava com emocional. Tipo assim, nada maleável. Nada ela, maleável, né? nada. E aí eu já tava com o emocional, assim, bem ruim mesmo. Aí eu já comecei a chorar, já fui embora. Eu falei, eu não quero mais isso, não aguento mais. Nossa. E não terminou o atendimento? Não terminei o atendimento. Ela foi embora. Não, outra pessoa veio pra poder fazer. E provavelmente ela ouviu também alguma Provavelmente coisa. ela ouviu Cara, alguma coisa. Esse tipo mas de gente é complicado. Não, é muito complicado. Não tem como. Não tem como. E aí vai muito do público que você atende também, né? Eu trabalhava com o público A, então são pessoas mais exigentes, mais detalhistas. Sim. Não. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu acho. Fala abertamente aí. Não vai generalizar. Não vou generalizar. Mas é verdade. Tem pessoas que acham que porque tem um pouco de condição a mais, pode sair humilhando todo mundo. Do jeito, de qualquer jeito, do jeito pode. que querem. E não é bem assim que a coisa funciona, né? E aí a gente passava por essa situação com poucas clientes. Mas as que passavam também era assim, pra fazer valer as que não davam trabalho. E vamos falar agora da transição de cenário aí profissional na sua vida, né? Você ficou, então, um bom tempo aí na área da beleza. Fiquei. E depois você migrou, fez a transição para a área do marketing, audiovisual. Como que foi? Como que aconteceu? Bem despretensiosamente, o Vitor me chamou para trabalhar com ele. A princípio, a gente atenderia um cliente. E eu lembro que, na época, eu já tava meio que querendo sair do salão. E você já fazia, eu lembro que quando eu chamei a Letícia, você já fazia uns negocinhos ali no salão pra Jô, né? Eu já trabalhava. De uma forma difícil, mas de uma forma difícil, mas era. Ai, gente. Assim. Digamos que a Jô foi sua primeira cliente de social media ali, social media, de forma bem direta, mas foi, né? Eu cuidava das redes sociais do salão e auxiliava ela nas redes sociais pessoais dela. E aí eu atendia também, porque como eu sou especialista em penteado e eu atendo mais produção de noiva, formanda, festas no geral, essas festas acontecem mais no final da semana. E aí eu ficava muito avulsa no início da semana. De terça, o salão só abria na terça, de segunda-feira não funcionava. Então, de terça a quinta, eu ficava meio que muito tranquila. E a Jo me chamou pra ajudar ela, porque eu sempre tive um olhar muito detalhista pra isso. E aí eu fui ajudar ela nas redes sociais do salão. Você sempre gostou de foto? Sempre gostei. Sempre gostei muito. Seu Instagram sempre foi ativo. Sim, sempre foi ativo. E aí eu comecei a servir na igreja também, que foi um grande impulsionador para quem eu sou hoje profissionalmente. Em questão de audiovisual, eu aprendi tanto e eu aprendo até hoje. E servindo na igreja, eu acredito que as maiores lições que eu tive em questão de trabalho, eu aprendi na igreja. É uma escola, né? É verdadeiramente uma escola. E ali onde a gente serve, né, na casa, já saiu inúmeros grandes profissionais ali que começou na igreja, começou aprendendo ali junto com a gente e hoje tá aí ganhando dinheiro, como tá sendo um bom profissional, sendo reconhecido como um profissional da área.
bastante qualificado. Então, é uma escola, né? A casa ali, falando, quando a gente fala de mídia, a casa ela é uma escola para É uma muita referência, gente. né? E é uma referência para Não todo o só uma Brasil. escola, mas em questão de redes sociais, a casa é uma Com referência certeza. de forma, assim, inegável. Já que a gente entrou nesse assunto da igreja, vamos cortar o que a gente estava falando Sim. e vamos migrar um pouco para esse assunto. Começou a servir, não foi seu primeiro ministério, a igreja, a mídia não foi. Não foi. Eu servi em muita coisa na igreja já. Eu comecei Eu vou expor, porque dos meninos que a gente andava ali na época, lá em 2019, 2018, eu fui o primeiro que começou a servir na mídia. E assim, eu mergulhei de fato, né? Foi. E a galera me julgava muito. Não, mas você só quer ficar na mídia, só quer servir na Sim. mídia, só o quê. E a galera no começo pegava até um pouco de birra do Ministério da Mídia. E aí eu fui convertendo aos poucos. O Gregório, ele foi meu grande troféu em ter Foi. levado pra mídia. Foi. Porque ele me julgava muito. Horrores. Horrores. E Horrores é ótimo. falando em pessoas que cresceram profissionalmente, que aprenderam, o Gregório é um ótimo exemplo Muito, disso. muito. O Gregório, quando ele começou, ele não sabia nada. Nada. E hoje, eu Viaja o acho Brasil, muito... Hoje ele gravando. viaja o Brasil, assim... com várias pessoas que são muito reconhecidas, né? No mundo musical. Sim. Não só no mundo musical, mas com nomes que são estourados Sim. no Brasil. E hoje ele viaja, ele trabalha com audiovisual. Ele e a namorada dele estão nessa área. A Rebeca já tinha essa profissão antes, mas o Gregório aprendeu tudo do zero servindo. Servindo na igreja. E outros nomes, se a gente for citar aqui, a gente cita no Ai, a mínimo gente uns tem 10. muito exemplo. Fácil, assim, de Tem cabeça. muito exemplo fácil e próximo, né? E muito próximo. Começou servindo na casa e hoje é um grande profissional do audiovisual. Sim. E aí você começou servindo na igreja, só servindo, até então não queria levar nada pro profissional. Na verdade, Quando você começou, você não nunca era... imaginei nisso. Olha só, você trabalhava no salão, e aí na igreja você servia em outros ministérios, depois começou a servir na mídia. Isso. Então, assim, eu nunca imaginei que eu trabalharia com audiovisual. Não era o meu plano A, muito menos o meu plano B. Mas, porém, todavia, entretanto, veio aí. Veio aí, né? Deus te direcionou pra esse Deus caminho. me direcionou Você pra enxerga isso. que Deus te direcionou pra esse Totalmente. caminho do audiovisual? Totalmente. Eu orava muito e pedia direção pra Deus. Principalmente quando chegou os momentos turbulentos no salão, eu orava e eu falava, Deus, eu preciso de alguma coisa, eu preciso dar uma direção pra minha vida. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com audiovisual. Comecei, como eu disse, o Vitor me fez um convite, né? A gente começou atendendo a princípio um só cliente. E quando a gente viu, já tava ali, já tava longe. 5, 10 clientes. E aí, gente, deixa eu contar, eu vou fazer um desabafo agora. Eu sofri na mão do Vitor. Sabe por que eu sofri na mão do Vitor? E eu expliquei pra ele, quando ele me chamou pra trabalhar com ele, eu falei, Vitor, eu sou crua, eu não entendo disso. O que eu sei é o que eu vejo, o que eu acho bonito e o que eu acho que funciona. Totalmente baseado em achismo. Sim. E o Vitor, não, vamos, vai dar certo. E aí o Vitor me jogava pra fazer as coisas e sumia. Sim. Porque comigo foi assim, né? Sempre. Comigo sempre Até foi hoje. assim. Até hoje comigo também sempre foi assim. Eu nunca tive alguém que pegou na minha mão e falou, olha, faz isso. Então é o meu modo de ensinar. Eu É o modo de assim, ensinar, eu dou a então. oportunidade, ó, esse é o caminho, agora é com você. Se vira, meu Cara, querido. você tem inúmeras plataformas para você aprender. Você tem muitas plataformas para você aprender, Sim. referências para você buscar. Então, como eu não tive aquela pessoa, olha, pegou na minha mão e assim que faz, eu faço assim também com as pessoas. Lógico. E funciona. E funciona, né? Tem muita gente que funcionou com esse método de ensino. Mas os meninos, todo mundo aqui olhando, realmente, ele é assim mesmo. Ele joga você e vai. Mas cara, eu não chego a falar que é autodidata, não, porque eu acho que eu não tenho esse nível de QI. Mas eu acho que é ser desenrolado mesmo e querer, quando você quer avançar, quando você tem um foco, quando você tem uma meta, cara, você vai dar o seu jeito de conseguir fazer as coisas. Exatamente. Né? Quem é bom em desculpa não é bom em nada. Nada. Exatamente, como disse a pastora Giovana. Exatamente. Então assim, nossa, eu preciso aprender a fazer tal edição. Tá, então o que eu vou fazer para me aprender? Praticar. Né? Eu não sou muito fã de teoria, eu sou mais fã de prática, né? Tanto é que eu tenho um curso
mobile, minha teoria era muito rápida e logo a gente já ia para a prática ali, eu já ia para a prática com quem me contratava para fazer o curso. Então, cara, é fazer, você só aprende fazendo. Isso é verdade. Então, E assim, hoje, no meio digital, a gente tem tantas formas de aprender coisas novas demais. que não dá pra ficar parado nessa de, mas eu não sei por onde começar. Eu tô lembrando aqui, quando eu entrei na produtora, na antiga produtora que eu trabalhava, na minha primeira agenda, eu não sabia como fazer um fashion film. Me chamaram, essa aqui é a modelo e você vai gravar dando assim. Eu aprendi vendo os outros meninos fazer. Então, por exemplo, eu vi lá o Thiago fazendo. Eu analisei como que ele fazia, eu falei, ok, então agora eu vou fazer igual. No dia eu fiz lá 10 fashion film e foi. Pra quem não sabia... Pra quem não sabia, cara, e é isso, você vai analisando, vai observando e vai fazendo. Photoshop, cara, eu não sabia como que cortava, como que fazia um degradê no Photoshop. Fui pesquisando, fui observando e fui aprendendo. Então, assim, pra quem entra no audiovisual, óbvio, você tem que ter algo dominante que você sabe fazer melhor. Mas, principalmente em agência, acaba que você tem que saber fazer um pouco de tudo, Sim. né? Então, a igreja me proporcionou muito eu aprender um pouco de cada coisa. Então, eu sei fazer uma live, eu sei como que é um sistema de live, eu sei como que faz um vídeo, eu sei como que edita, eu sei como que faz uma foto, eu sei como que faz algo no Photoshop. Então, acaba que a parada da igreja, servir na mídia da igreja, como a gente estava falando, putz, é uma bagagem gigante, gigante. E fez ser quem eu sou hoje, e com você também foi assim, né? Sim, totalmente. Igual como eu tava falando, eu era totalmente crua. Sim. E assim, a desculpa nunca foi uma opção. O grande lance do audiovisual é ser desenrolado. E não ter desculpa. E não ter desculpa. Porque talvez você vai ter que lidar com algumas coisas que você não tá esperando ali na hora. Cara, você tem que e improvisar, aí, meu amigo, pai. se vira. Tem que improvisar. Se vira. Você vai ter que dar um jeito. Você tá lá numa agenda, deu tudo errado pra gravar, e aí você vai embora sem gravar? Aí é Se loucura. for frila, aí você perdeu o frila, Aí é loucura. aí você vai embora grande. com o bolso liso. E aí tem um social media do outro lado que tá dependendo do seu conteúdo. É uma reação Mas em cadeia, tem que se né? virar. Não tem dessa. Exatamente. E é interessante A galera tá aqui que a galera tá aqui observando. só observando. Mas essa é uma grande verdade que eu trago pra minha carreira. Eu preciso saber ser desenrolada. Tem que ser. Se eu não descobrir e for esperar outra pessoa vir me ensinar a fazer alguma coisa que eu preciso fazer, eu tô lascada. Então, se eu não sei, eu vou aprender. No audiovisual. É uma questão de tempo. Exato. No audiovisual, no mundo do marketing, quem não é desenrolado, quem não sabe improvisar, quem tem algum bloqueio criativo ali pra desenvolver algo na hora, cara, você vai ficar pra trás. Não tem como. Exatamente. E fica Você mesmo, tem que saber viu? fazer um roteiro ali na hora, você tem que saber improvisar um vídeo, uma trend, um negócio, porque senão vai dar ruim. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Às vezes, você pode não ser o melhor. Se você não souber a forma certa de captar a atenção do cliente e de vender o que você trabalha pra ele, Exato. tem muita gente que sabe muito menos que você e que vai conquistar a confiança do Com cliente. certeza. Nossa, É o que mais tem gente, no eu vejo mercado. isso tanto. Pessoas que têm menos carga, que fazem e têm uma entrega muito inferior à minha. Não que a minha entrega seja... não me colocando em um nível superior. Mas eu vejo tanta gente que faz uma entrega medíocre e que tem muito resultado financeiro porque é bom pra vender. Exato. É uma coisa absurda. Muito. Absurda. É porque a pessoa se posicionou, né? Exatamente. Igual, por exemplo, esse podcast era pra ter acontecido há muito tempo atrás. Porque a gente não tinha se posicionado. Sim. E aí você vê pessoas aí, no igual você falou, não criticando. Todo mundo tem o seu valor, Sim. todo mundo tem a sua entrega. Mas, cara, tem muita gente boa que tá paralisado, que Porque não não se posicionou. consegue Porque deslanchar não deslancha. numa coisa que é simples. Simples, exato. Se você for bom de comunicação e o audiovisual, ele exige muito isso de você. Você precisa ser bom vendedor do seu trabalho. Você precisa saber se portar e se comportar da forma correta, porque senão as pessoas não vão valorizar o que você faz, não vão valorizar o seu trabalho. E analisando assim, né, eu tô no audiovisual vai fazer 5 anos, né, desde 2020, assim, de fato. Duas coisas que hoje eu aprendi e que eu vejo que depois que eu me posicionei dá muito resultado. Você precisa saber se vender
e você precisa saber gerir seu tempo. Sim. Porque senão você pega muito trabalho, você pega muita coisa e aí você não consegue fazer uma entrega de qualidade. Não adianta eu ser um cara que tenho muitos clientes, que eu tenho um nome, mas na hora de entregar eu fico devendo. Aí eu atraso, aí eu entrego com baixa qualidade, eu enrolo para responder o cliente e N fatores. Então, se você não sabe gerir seu tempo e se você não sabe se vender, você vai ficar para trás. São 2 pontos importantes que hoje, falando agora, é coisa recente, que, cara, que eu aprendi isso quebrando muito a cabeça. É gerir o tempo e você também saber se vender. Caraca. Você tem que saber vender mais do que você é. Primeiro eu preciso vender algo que eu ainda talvez não sou, mas eu tenho que me garantir na entrega. Você precisa ter muita segurança. Exatamente. Talvez eu não sei, mas eu vou me a segurança que você passa. Exatamente. Você vai vender um negócio que você nunca fez na vida. Você nunca fez, sei lá, um after. Exemplo. Eu vou me se virar, eu vou subir o valor do vídeo, eu vou terceirizar, mas o cliente ele vai ter. Ele vai receber. Ele vai receber, não importa a forma, se foi eu, se eu terceirizei, enfim. Né? O importante é a entrega de qualidade. É a entrega de qualidade. Caraca. E agora, seguindo aqui. Você largou a faculdade, entrou no audiovisual. Quando tudo isso aconteceu, foi razão ou foi emoção? Foi razão. Eu fazia na minha cabeça a seguinte conta. Eu já tinha noção, na época que eu fazia biomedicina, um dos motivos para eu ter entrado nessa área, nesse curso, foi para fazer estética. E aí eu fazia uma conta básica na minha cabeça. Eu tô fazendo 5 anos de faculdade, a pós-graduação em estética vai mais 2 anos, e aí já foram 7 anos da minha vida. A média base de um salário de biomédica esteta não batia com o quanto eu já ganhava. E aí isso me deixava em crise. Eu vou passar 7 anos estudando pra fazer uma coisa que eu não tenho certeza que eu vou gostar, pra ter um salário menor do que eu já ganho. É loucura, né? É loucura. É loucura. Pra mim é loucura. Cara, eu entrei nessa crise, né? Eu fui até o 10º período de Direito, não formei. O que é uma grande loucura. Não formei, tá? Desculpa, mãe. Mas no 10º período eu realmente liguei assim, sabe? Aquela palavra. E eu fui me imergir no audiovisual e graças a Deus tem dado certo depois de um tempo de quebrar a cabeça, né? A gente quebra a cabeça no meio do caminho, mas tudo bem. Processos, né? Foi no meio da pandemia, nada muito fácil, assim, eu abandonar tudo e ir pro audiovisual. E você abandonou muita coisa também para entrar nesse mercado, que no início a gente acha que ele é instável, porque um dia você tem um cliente, ou no outro dia ele pode virar a cabeça lá e falar, não tenho mais. Como foi para você largar algo que meio que você já tinha uma segurança ali, e algo totalmente novo? Você ficou com medo? Muito. Eu tenho muita dificuldade e eu acredito que muita gente se identifica com isso. Com tudo que é instável. Sim. Eu gosto muito de ter segurança daquilo que eu tô fazendo. Por uma questão lógica, né? Sim. Então, é completamente assustador você sair de uma coisa que te dá certa segurança e ir pra algo que você não conhece. É difícil. É assustador e dá muito medo. Mas eu acredito que quando a gente anda com Cristo, a gente tem a confiança e a convicção de que Ele tá apontando a direção e que enquanto Cristo está comigo, eu tenho um lugar seguro para estar. Exato. Independente do mercado, independente das circunstâncias, né? Das circunstâncias, independente da cabeça do cliente que pode mudar. Cara, eu creio que Deus vai prover tudo aquilo que eu preciso. Então, não existe medo nesse sentido, quando a gente olha com olhos de fé. Claro que com olhos humanos, eu tava, meu Deus do céu, será que vai dar pra pagar as contas esse mês? Será que eu vou conseguir cumprir com todos os compromissos que eu fiz? Mas eu tinha convicção de que Deus iria prover. E nunca me faltou nada. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Quando eu entrei no audiovisual, foi muito também uma palavra que eu recebi na igreja e tal.
E no cartório, que é onde eu trabalhava, que era voltado para a área do direito, cara, eu não gostava de jeito nenhum. Era algo monótono, era de frente na tela do computador o dia inteiro, fazendo o mesmo documento, fazendo a mesma coisa todo dia. Então era tipo assim, era muito chato, era um saco, né? E eu tava muito satisfeito e tal. E aí eu recebi uma palavra, cara, você tem que colocar o pé, Deus vai colocar o chão, você tem que crer e vai. E aí eu virei uma chave na minha vida que é viver na dependência de Deus, independente das circunstâncias. E é complicado, porque no mesmo dia que você tinha um cliente, você não tinha, no mesmo dia você fechava um trabalho bom, depois ficava um tempo sem fechar um trabalho bom, e aí era um sufoco, né? Porque as contas vão chegando e tudo mais, eu morando sozinho aqui em Goiânia já, dividindo apartamento, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar carro, enfim. E teve uma época de vacas magras mesmo, assim, que foi complicado. Você passou por esse tempo também, eu acredito. Como você se enxerga hoje, depois de 2 anos, vamos dizer assim, que você vive totalmente do audiovisual? Praticamente 2 anos. O que mudou em 2 anos? Do início da Letícia no audiovisual para hoje? Mudou tanta coisa. Quando eu tava falando de posicionamento, eu comparo muito quando eu comecei no audiovisual. Sim. Completamente insegura. Eu tinha muito medo e eu deixava o medo transparecer. Eu lembro que eu não conseguia fazer uma reunião. Eu jogava pro colo do Vitor e eu falava, eu não dava conta. Ela travava. Eu travava, eu não dava conta de falar nada. Eu começava a reunião muda e terminava calada. Então, eu tinha muita insegurança de Mas aí tudo. o que eu fiz? Depois que ela participou de algumas reuniões comigo, eu falei, mano, já assisti umas 4 reuniões. Agora eu vou começar a jogar reunião pra ela. Vai fazer sozinha. Eu falava, Letícia, marca uma reunião aqui. Tal. Cliente tal. Esse é o nicho para... Faz lá. Eu tremia. Mas fazia? Eu tremia, mas Aprendeu? eu fazia. Aprendi. Fazendo. Hoje em dia, reunião com cliente pra mim é tranquilo. Coloca mas 10 no dia que eu dou conta. Cara, é observar fazendo. Eu aprendi fazendo, eu aprendi observando, aprendi, né, vendo como as pessoas faziam, e é isso. E aí depois eu colocar em prática. É verdade. Eu não lembro mais qual era a pergunta inicial. Também não. Também o audiovisual também exige o TDAH. Muito. É uma questão básica. Ansiedade. A gente não vai entrar nessa pauta. Não, tem que mostrar os pós também. A gente tem que mostrar a realidade, né? A realidade. Porque assim, as pessoas encaram às vezes o nosso trabalho. É só fazer um postzinho no Instagram. É só fazer um videozinho. É só uma foto. E aí também a pessoa só vê ali, quando você vai postar um bastidor, só o glamourzinho ali, né? Só o glamour. Ninguém me vê planejando campanha, organizando cenário, reservando estúdio. Ninguém me vê fazendo nada disso. Eu confesso que eu achava que era mais fácil, tá? No audiovisual. Antes de fazer, porque né? eu, desde moleque, eu sempre gostei e sempre acompanhei bastidores, assim, de filme. Sempre gostei dessa parada de backstage. E, mano, passa um certo glamour quando você vê ali o cara dirigindo, o cara fazendo um vídeo, microfoninho e tudo mais. Pô, da hora aquele trabalho do cara. Mano, mas é um rolê danado. É um rolê. Não é só aquele storyzinho que você viu lá de backstage de 1 minuto. Não. Às vezes foi ali 10, 12 horas de campanha direto. Às vezes você não comeu direito, você não se alimentou, você não bebeu água. Tá ali dirigindo, tá lidando com cliente, com pessoas, prestadores de serviço. Vários humores na mesma sala. Então é um rolê complicado, né? É um rolê muito complicado. Na verdade, eu lembro, a gente estava falando sobre a diferença que eu vejo de quando eu comecei para agora. Eu evoluí como profissional em vários quesitos, não só em competências técnicas, em competências práticas também. Eu consegui nichar o meu trabalho, então hoje eu atuo só como social media e head de conteúdo. Então, eu tô ali fazendo uma direção criativa, organizando essa parte mais criativa de algumas marcas. E isso mudou muito do começo, porque eu tinha muita limitação quando eu comecei. E limitação criativa também, porque eu também tinha medo de criar. Eu ia te perguntar Não era isso só agora. uma limitação técnica. Você acha que a pessoa nasce criativa ou a criatividade ela se desenvolve? A criatividade se desenvolve e ela depende do ambiente em que você está para ser desenvolvida. Porque se você tá num ambiente que não estimula essa parte criativa que você tem, ela nunca vai aflorar em você. Então você precisa estar em ambientes e com pessoas que te ajudem a desenvolver essa parte criativa que você tem. Concordo plenamente.
E durante um tempo eu achava que você nascia com a criatividade. Nossa, não tem um dom da criatividade. Não, cara, Eu você também vai desenvolver. falava, eu não sou uma pessoa Você vai criativa, eu sou desenvolver uma essa pessoa criatividade. boa pra executar. Sim, Eu falei isso por muito tempo, até entender como que a criatividade funciona pra mim, no caso. obviamente que algumas pessoas preferem Sim. mais áreas técnicas. Mas aí eu acredito que é preferência. Sim, Mas eu acredito que criatividade ela é desenvolvida. Dependente. totalmente. Claro, eu acredito que tem pessoas que têm mais facilidade nessa parte. E tem outras que precisam de um pouquinho a mais pra desenvolver. Mas ser criativo todo mundo é. Mas ser criativo todo mundo Eu é. acho que é um dom que todo mundo recebe. Sim. Até Só tem que porque. desenvolver. E aí, nós somos cristãos. E sabemos disso, nós somos filhos de um Deus criativo. Exatamente, mãe. Então, se Herdeiro Deus, por herança. exatamente, nós somos herdeiros por herança. Exatamente. Ixi, falei certo? Herdeiros. Aqui, teoricamente, já é uma coisa. Eu herdei o dom Isso. da criatividade. É isso. Isso aí, Nós eu herdei o herdamos. dom de criatividade. Você também tem o dom de criatividade. Basta você aflorar isso em você. Então, o ambiente, aquilo que você consome, influencia muito. Por exemplo, hoje nós fazemos direção de campanhas, nós fazemos na verdade, basicamente tudo da campanha a gente faz, né? Então, quando a gente vai trabalhar com o lançamento de um produto em específico, a gente precisa criar ali um briefing, toda uma parte teórica antes de chegar o dia da campanha de fato. E aí, nesse ponto, antes, pré-campanha, a gente precisa desenvolver muito a nossa parte criativa. Para chegar no dia da campanha, a gente conseguir desenvolver aquilo que a gente planejou antes. Por exemplo, a gente fez uma campanha para uma marca e essa campanha era na temática dos anos 2000. Inclusive, a gente tem o produto aqui, Inclusive, a gente tem o produto aqui. Que é legalmente cheirosa. E aí, se você olha a estética do produto, você consegue ter uma noção, mais ou menos, né, do que se trata. E aí, quando a gente foi organizar o mood da campanha, fazer tudo que a gente faz antes de uma campanha, a gente precisou explorar muito tinha muita a parte referência criativa. dos anos 90, então, a gente né, tinha muita referência... Anos 2000. 2000, verdade. A gente tinha muita referência dos anos 2000. Então, a gente foi buscar em filme, foi buscar eu confesso que eu peguei 90, que eu ia fazer uma piada da sua idade. Putz. Eu errei ainda. É 2000. Putz. Eu sou de 2001. 90 sou eu. Enfim, e aí a gente precisou usar muito da nossa criatividade para poder entregar uma campanha perfeita. E de fato, foi uma campanha perfeita. Na verdade, foi uma das campanhas que mais nos surpreendeu. Porque para montar aquele cenário, foi um rolê, né? A gente achou que ia dar tudo errado e no final foi uma das campanhas mais bonitas. É uma das minhas campanhas preferidas. E aí, para desenvolver ela, eu fui atrás de referências de filmes, fui atrás de referências de como que funcionava na época, decoração, roupa, maquiagem, cenário, quais as bandas da época, pra gente conseguir integrar muito isso. Então, se você for olhar a campanha, ela tem um apanhado de carga, como se diz? De referências? Perdi a palavra, mas de referências de filmes e essas coisas. Então, a gente precisou trabalhar essa parte criativa para poder entregar um trabalho perfeito. E onde tudo se comunica com tudo. Então, por exemplo, um perfume que era relacionado a um determinado filme, a gente trouxe as referências que as pessoas mais conhecem do filme, com as falas que as pessoas mais conhecem. Isso na criação de conteúdo e já, a experiência pro cliente que recebe esse conteúdo foi muito legal, porque as pessoas falavam muito, cara, que marketing bom. E pra mim foi assim, gratificante ver os comentários e ver as pessoas falando da qualidade do marketing, da qualidade do trabalho que a gente entregou. Isso na conta da marca. Exato. Teve muito elogio, né? Foi muito legal, a gente teve muito elogio. Porque os conteúdos casaram muito bem, né? Não foi só o cenário, né? A gente, hoje, a Mob, a gente faz essa parte do cenário, também corre atrás, desenrola o cenário. E aí, mas não é só o cenário, pá. E o conteúdo que vai ser feito no cenário? Então, tudo tem que ligar uma coisa com a outra ali. As fotos, os vídeos. E realmente uma das campanhas mais bonitas e mais elogiadas. Olha, vamos para a próxima pergunta aqui. Se você pudesse dar um conselho para quem está
pensando em recomeçar como você, como recomeçou há 2 anos atrás, o que você diria? Já partindo pro final aqui do Já podcast. partindo pro final, não tenha medo de seguir o seu sonho. Quando surgiu a oportunidade, eu só agarrei a oportunidade. E ela transformou minha vida. O audiovisual transformou a minha vida e a minha realidade de uma forma absurda. Network, cara, em questão financeira, em questão técnica, desenvolvimento pessoal, o marketing transformou a minha vida, literalmente. Então, assim, se você quer recomeçar, se você busca algo novo, não tenha medo de seguir aquilo que você acredita, porque eu acredito que você tem a capacidade suficiente para se desenvolver e se tornar bom em algo. A gente às vezes acredita muito que por não conhecer algo ou algo nesse sentido, talvez por não conhecer, você não vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. E muito pelo contrário. Você pode se desenvolver, você pode desenvolver uma habilidade nova, você Com pode certeza. conhecer pessoas, você pode gerar network. Então, são coisas que podem transformar a sua vida. Então, não tenha medo de recomeçar, porque o medo que você tem hoje te impede de viver o extraordinário amanhã. Uau, que Então, isso, hein? É corte. não é tenha corte. medo. Deixa eu te falar. E o bom do audiovisual é porque não tem limite, né? Onde você vai chegar. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Hoje, quando eu me vejo conhecendo algumas pessoas que são muito influentes no Brasil, eu fico pensando como que eu vim parar aqui. E às vezes o maior o trabalho dessa pessoa depende muito do meu trabalho. Sim. Caraca, que responsabilidade. Então eu fico muito aflita para poder entregar algo melhor do que aquilo que eu já faço. O que exige que a gente esteja sempre em evolução como profissionais. Porque sempre que sobre a margem do reconhecimento do nosso trabalho, a gente quer entregar algo melhor. Com certeza. E aí Quer se superar, sendo né? sendo espremido que você descobre novas habilidades e que você consegue entregar algo muito melhor do que você já entrega. E essa responsabilidade é muito doido, né? Porque falei isso na nossa última reunião. O audiovisual ali, né? O seu vídeo, a sua foto, o seu cronograma de post, cara, ele é só a ponta de uma empresa, de todo um ciclo, de toda uma estrutura, né? Que tem ali a indústria, quando a gente fala de cosméticos, que tem ali os prestadores de serviço, que tem ali os clientes que vão receber, que tem ali os funcionários que estão lá fazendo todo o rolê. Então, pensa assim, se o marketing vai ruim, o lançamento, cara, você desestrutura toda uma logística, todo um planejamento. Então, assim, é muita responsabilidade, cara. Não é só fazer um vídeo, não é só fazer ali uma foto, não, tem toda uma responsabilidade por trás de uma empresa que está ali faturando seus milhões, enfim, não interessa o valor, né? Tanto empresa pequena ou média ou grande porte, mas agência, e é uma coisa que é muito chata, porque a gente vê muita gente reclamando de serviços de agência por aí, cara, tem que ter uma responsabilidade muito grande na entrega. Tem que ter uma responsabilidade muito grande. E você também precisa, você que não é da área do audiovisual, você precisa saber muito bem quem são as pessoas que você contrata, a qualidade do serviço que você contrata. Porque hoje, infelizmente, a gente encontra muitos profissionais que são bons de venda e ruins de entrega. Exato. E aí você coloca o seu negócio na mão desses profissionais, eles podem te gerar um grande prejuízo. Nós temos exemplos práticos. Temos exemplos práticos. Temos a dicção. Temos exemplos práticos. E o melhor ainda é quando esse cliente volta, né? O cliente vai ali, ele quis sair por algum motivo e tudo mais, às vezes um motivo até que nada plausível, né? A gente foi muito surpreendido, a gente está falando de fatos aqui que aconteceu com a gente. E aí aconteceu desse cliente voltar novamente depois de 2 meses. Obviamente que a gente recebeu de braços abertos, o cliente saiu de portas abertas nesse caso e voltou também de portas abertas também. Então a gente vê que a importância de um trabalho muito bem feito, né? Exatamente. E o reconhecimento também do nosso trabalho, ver o nosso trabalho
ser reconhecido, e eu falo de agência como um todo, ver que as pessoas não só confiam no nosso trabalho, como indicam, aumenta cada vez Sim. mais essa responsabilidade que a gente sente. Porque o nosso objetivo é entregar para o cliente um serviço totalmente de qualidade. Então a gente quer proporcionar para ele uma boa experiência nas gravações, nos planejamentos, nas reuniões que a gente faz, na entrega, no resultado. Então todo o processo que acontece do cliente dentro da agência pode ser muito... Pode não, é muito importante. E esse cliente, a gente tem a convicção hoje, pelo menos dos clientes que a gente tem, de que esses clientes vão nos indicar. Com certeza. E caso ocorra, porque indicam, porque a gente Na verdade, os clientes que a gente tem hoje na Mob, praticamente sempre foram um indicando o outro. Pasmem. Exato. Nós nunca fomos atrás de nenhum cliente. Nunca fomos atrás, cara. Todos os clientes que nós temos buscaram o nosso serviço. Exato. Por indicação, porque viu um vídeo na internet, porque... aleatório, coisas aleatórias. E eu tava pensando nisso porque eu acho que chega a ser uma cultura. Porque mesmo quando eu era sozinho, cara, eu nunca bati na porta de ninguém. Sempre foi alguma indicação, uma pessoa me viu o meu trabalho, alguma coisa assim. Mas incrível que pareça, parando pra pensar agora aqui, eu nunca cheguei a bater na porta de alguém oferecendo meu trabalho. A não ser pelo Instagram, né? Porque o Instagram hoje ele é uma plataforma que você vê os conteúdos. Mas nunca cheguei a mandar o portfólio. Cara, nem portfólio eu tenho, de falar a verdade. O que às vezes irrita. Irrita, tá? Irrita. Eu nunca tive portfólio. Manda seu portfólio. Cara, meu portfólio é meus vídeos. Entra lá no Instagram que você vai ver. Entra nesse cliente aqui que você vai ver. Vamos falar de um projeto que eu tenho muito orgulho. A gente já falou que ia encerrar, mas as ideias vão surgindo aqui. Um projeto que eu mesmo fiquei com medo na hora que eu fechei. Tanto é que eu fechei num valor muito abaixo. Porque eu não sabia o que... Experiências. Tudo serve de aprendizado nessa vida. Quem nunca cobrou errado na vida, né? Eu pensava que seria um evento X e foi um evento 10X maior do que eu pensei que era. E não foi prejuízo, óbvio, porque também eu acho que não é prejuízo porque a experiência contou muito. Sim. E às vezes a experiência vale mais do que dinheiro, tá? Anotem aí na prova, que vai cair na prova essa aí, como diz a Alexandre. A experiência vale mais que dinheiro, porque a experiência leva pra vida. O dinheiro você torna no final de semana, tá? Segura essa. Segura essa aí. E valeu muito a pena aquela experiência da Agroven. Caraca. Agroven. Que evento. Gente, foram que 5 evento. dias. Que loucura, na verdade. Loucura. Né? Agroven foi 5 dias de um evento. Que loucura. Agro aqui de Goiânia. Hoje um dos maiores eventos agros do país. E a gente tava lá cobrindo ele. A gente tava lá cobrindo esse evento e foi muito legal. A gente foi basicamente com a equipe completa. E era uma equipe bem reduzida. E era uma equipe bem reduzida. A gente até chamou uma pessoa de fora que não era, né? Que não fazia parte da nossa equipe pra poder ajudar, auxiliar. Isso tem o quê? 4 meses só, tá? Não é algo que eu tô falando de um ano atrás, não. Tem 4 gente, meses, cara. 4 meses, tem pouco tempo. E acho que foi um dos maiores desafios que a gente já teve como agência. Por quê? E olha que a demanda deles era muito grande. A gente meio que paralisou nossa operação, né? Obviamente a gente antecipou que tinha que antecipar, ficou rodando já os conteúdos feitos e a gente foi todo mundo para Agroven. Todo mundo para Agroven. Foi muito exaustivo pro corpo, só que foi muito bom. Foi muito legal. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Por quê? Foram 5 dias de evento, 5 dias de cobertura. A gente começava de manhã, terminava à noite. Cobertura em tempo real nos stories e conteúdo pro feed. E foto. Então, assim, foi um grande desafio. E foi um evento entregue, assim, com... excelência. Com aplausos, vamos dizer assim. Foi entregue com excelência. Foi muito desafiador. Eu acho que por questão de logística e por nunca ter passado por isso antes, foi assim... eu nem sei explicar o que foi. Mas... nesses anos que eu tenho de audiovisual, né? Eu já gravei algumas personalidades, alguns famosos, e aí você vai acostumando. Você já tinha gravado alguma personalidade tão importante quanto um presidente? Nunca tinha gravado alguém. Até porque gravar um presidente loucura, uma coisa, assim, um pouco diferente. A gente já tinha gravado governador,
pessoas nesse sentido. Mas agora gravar o presidente Jair É uma pressão, Messias Bolsonaro. Caraca, É uma pressão, que porque... pressão. Que pressão. E é muito legal, porque quando a gente tá nesse meio, a gente consegue sentir bastante a energia da galera que tá em volta, né? Sim. Eu nunca vi isso na minha vida. É sério, eu Loucura, nunca presenciei. A gente olhava assim e a galera tava frenética. Tipo, todo mundo louco pra poder ver ele, esperando por ele. Foi o dia mais lotado do evento. Cara, que loucura. Foi um caos. Que loucura. Foi um caos, mas foi um caos bom. Inclusive, se você quiser ver, acessa o nosso Instagram que você vai Tem ver um lá resumo lá. o resumo desse evento. E vocês vão entender do que a gente tá falando. Foi loucura mesmo. Foi loucura. Valeu muito a pena. Valeu demais. Mais do que o cachê. Agora, mas a gente vai saber cobrar no próximo. Tá chegando, hein, Fica gente? aí, viu, Ano que vem galera tem da outra. Grover. Em nome de Jesus, estaremos lá fazendo a cobertura novamente. Mas o audiovisual, ele te proporciona experiências que talvez você nunca imaginou viver. Como, por Sim. exemplo, gravar o presidente da República. Exatamente. Então, assim, e aí a gente volta na pauta. Não tenha medo de começar algo novo, porque esse novo, ele pode abrir portas que você não imagina. Sejam elas portas financeiras, portas de network, portas de conexões. Experiências. Então, assim, experiências novas. Então, cara, vai sem medo. Busque aprimorar as suas qualidades. Busque sempre conhecer coisas novas, porque eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, se você ouvir os bons conselhos, você vai chegar muito longe. Exatamente. É isso. Então valeu a pena fazer a transição. Valeu a pena demais. Da área da beleza. Eu não me arrependo em momento algum. É isso. Momento algum. Então é isso, vamos encerrar. Vamos encerrar. Porque senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas Fácil, facilmente. que a gente nem contou história, que tem história muita demais. pauta. Mas, gente, ó, esse foi a nossa primeira edição do Frame a Frame. Frame a frame. Nosso Sejam bem-vindos. Nosso podcast aqui da Mob Viagens. Sejam bem-vindos. Esse é só o primeiro de muitos.